Boa noite, pessoal. Vamos esperar os nossos convidados. Olá, Karen. Boa noite. Boa noite. Vitória, Daniela, Ana. Deixa eu chamar aqui os nossos convidados. Boa noite, Cid, Vitória, Karen. Deve estar com barrigão, hein? Sabrine, quanto tempo, que saudade. Do outro lado aí. Olá, Eliane, Samuel, boa noite. Boa Oi, noite. Anderson, boa noite. Tudo bem? É um prazer ter vocês aqui. Estava dando boas-vindas para o pessoal que está chegando. A Tati Oliveira, Sabrine, minha amigona aqui do HC, quanto tempo. Família cresceu, hein, Sabrine? Tenho acompanhado, viu? E Karen. Ah, o Igor, que também está grávido, doutora Camila Gualda, boa noite. É um prazer estar com vocês. Hoje estamos aqui com o Samuel e com a Eliane, que vão contar a história deles, a história em dose dupla. Aline, boa noite, tudo bem? Só lembrando, Samuel e Eliane, então, que na verdade o nosso objetivo desse canal é ajudar as pessoas que estão aí trilhando a jornada da fertilidade, fazendo os tratamentos de infertilidade, que ainda não alcançaram o sonho, muitas vezes aí estão com a jornada longa, ou então vão começar o tratamento e vão desvendar um mundo desconhecido, né? Então, nosso objetivo aqui no Fertilidade e Saúde é a gente dar suporte, apoio emocional para esse pessoal. Lembrando que a gente evita falar nome de clínica, evita falar nome de médico, mas vocês fiquem à vontade para falar como vocês quiserem, contar a história de vocês. O título que eles escolheram foi Embriões de Qualidade, Gestação em Duplicidade, vocês vão saber por quê. A Cleia chegando. A Aline gravidíssima, né, doutora Camila Gualda? Persistência é tudo. Mulher raçuda essa daí também, viu? Cíntia, é um prazer estar com vocês. Bom, Eliane e Samuca, então a palavra de vocês. Vamos dar uma resumida aí na história, conta como foi a jornada para a gente. Bom, Anderson, primeiramente gostaríamos de agradecer, né, a oportunidade, agradecer o convite. Nós estamos acompanhando, né, as lives que você tem feito, compartilhado nos últimos dias, né? Então, assim, tem sido muito emocionante, muito rico em detalhes. A gente tem, poxa, ficado emocionado em cada live, com cada história. Então, tem sido realmente muito bacana. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Perfeito, Samuca e Eliane. Obrigado a vocês por estarem contribuindo aqui com a gente, né? Mas aí me conta, quanto tempo vocês estavam tentando engravidar? Como é que foi receber esse diagnóstico? Aqui estão falando do seu cabelo, Samuca, que você tá bonitão, que você cortou o cabelo. É um E dia o pessoal especial, chegando né? aqui. É um dia Bom, mas e especial. aí, Samuca, conta pra gente como é que foi? Uhum. Vou deixar um pouquinho para a Eliane contar, falar um pouquinho da nossa história, né? Um tempinho que nós estamos juntos. Ela vai falar um pouquinho mais. Como um bom cavalheiro, né? Vou deixar a Eliane iniciar um pouquinho dessa nossa linda história, falar um pouquinho de alguns detalhes. Bom, Anderson, como você sabe, eu sou tímida, né? Então, mas a gente tá junto há 17 anos, entre namoro, noivado e casamento. Aí a gente, depois de 8 anos de casado, a gente resolveu falar, não, acho que agora chegou o nosso momento, né? Vamos, vamos parar com a medicação, com o anticoncepcional. Aí parei, aí ficamos aí 2 anos tentando Nada. natural, né? E nada. Aí meu ginecologista sempre falava assim, precisa fazer uns exames mais detalhados. E nada, em nenhuma causa aparente, nada. Nada. Aí fizemos e tal. Aí veio a notícia que a gente precisava fazer uma fertilização. Aí o nosso sonho era muito grande, né? A gente queria muito ser pais e mãe, né? E então aí a gente começou a nossa batalha, né? Foi assim, no momento a gente ficou um pouco Ansioso. ansioso,
porque a gente não sabia como que era tudo isso, né? Como que seria feito, de que forma seria feito. Aí a gente estava muito ansioso, mas a gente se deu a mão e falou, não, a gente vai seguir, nós vamos conseguir e nós vamos pegar no colo o que Deus der pra gente. E aí, então aí começou assim. Nós iniciamos aí todo o processo. Todo o processo. Aí depois de 2 anos, mais ou menos, né? Isso, 2 anos tentando. Aí a gente foi procurar uma clínica. Procuramos por uma clínica, lá a gente se informou, né, do que seria a fertilização. E aí nós iniciamos. Assim, o primeiro impacto gerou uma ansiedade muito grande, né? Porque até então nós não tínhamos muito conhecimento, né, dessa questão da fertilização in vitro, como seria todo esse processo. Nós ficamos assustados, né, ansiosos, porque a gente nós estávamos com uma relação, graças a Deus, bem sólida, uma parceria muito bacana. Graças a Deus estávamos realizando vários sonhos, e aí chegou esse momento. E quando nós nos deparamos com essa notícia, que seria possível apenas através da FIV, né, nos assustou bastante. Mas assim, também aquela ansiedade de entender como que funciona, como que é, e aí nós buscamos conversar com algumas pessoas que tinham passado por esse processo, que foi super bacana, que foi uma iniciativa muito importante, né, para a gente entender o contexto, né, como um todo. E nós tivemos na nossa vida assim, pessoas maravilhosas, pessoas muito importantes, que nos direcionaram, nos passaram várias dicas, força, fé, muita fé em Deus. E aí nós começamos a buscar essa clínica, né? E aí nós demos ali o primeiro... perguntando qual a idade que vocês tinham na época. Eu tava com 29 e ele era em 31. 29 e 31. Certo. Isso. E aí vocês foram para a clínica? Então, aí a gente foi para a clínica e fizemos todo o Todos processo, os exames, né? O exame, fizemos tudo. Aí fomos... Aí a gente logo de cara direcionou já a fertilização. Até então nem a inseminação, porque eu lembro que tem algumas diferenças, né? E aí logo de cara já compartilharam conosco a notícia que o ideal seria a fertilização in vitro. E assim, foi uma conversa, Anderson, digamos assim, não foi um pouco rasa, né? A gente saiu de lá um pouco ainda perdidos, mas assim, com uma ideia que estaríamos com 100% de certeza que teríamos um positivo. Então, não foi uma consulta que nos deixou confortável, digamos assim, com um conhecimento amplo de todo o processo. Foi uma consulta rápida, então a gente acabou não entrando muito em detalhes. Nós estávamos um pouquinho ansiosos, um pouquinho com vergonha, então também nós acabamos não aprofundando muito, né? Então não foi aquela consulta onde nós conseguimos tirar várias dúvidas, aprofundar, né, os detalhes, mas demos o primeiro passo, né? Demos o primeiro passo com essa clínica. Aí a gente foi. Uhum. Aí depois todos os exames prontos, né? A gente começou. Aí fizemos os medicamentos. Fiz a parte da medicação, né? Aí depois colheu os óvulos, aí depois fez a transferência. Aí eu consegui 6 óvulos, né? Na verdade eram 6 embriões. Foram 6 embriões. Aí dos 6 eram 4, acho que você pode me corrigir porque eu não lembro muito bem, viu, doutor? Uhum. Se é A ou se é 1, 2. A e B, o 9 e o 10. A gente pode classificar por letra ou por número. Tem lugar que classifica letra, tem lugar que classifica número. Boa noite, viu, Ritinha? Então, certo. classificaram 4A e 2B. Aí a gente saiu de lá assim, muito confiante, porque ele falou assim que tinha sido excelente, a qualidade ótima, aquela alegria dentro de mim, assim, ficou radiante, porque eu falei assim, é agora.
sabe? Não vai ter, não vai ter a Vai... segunda chance, vai ser agora. Eu tinha isso dentro de mim, porque muito, assim, muitas vezes eu procurei a Deus e Deus sempre falava comigo que Ele ia me dar, que eu ia pegar. Então, assim, eu tinha certeza. Eu saí de lá com a certeza dentro de mim, assim. Eu falei, é dessa vez. Só que aí não foi. Certo. Isso é um ponto interessante, Eline, só fazendo um parênteses, né? Aqui o Salão Quatro Estações, boa noite. Que existem duas formas da gente avaliar a qualidade embrionária. Aqui é feita de rotina, que é a classificação microscópica, morfológica. Então, é o que o embriologista está vendo lá na hora em relação ao número das células, se essas células estão simétricas, e ver também a integridade dessas células. Então, de rotina, os tratamentos de fertilização in vitro incluem essa análise. Quanto melhor o embrião no microscópio, teoricamente, melhor a qualidade genética do embrião, que é o segundo parâmetro de qualidade. Então, muitas vezes, a gente tem embriões morfologicamente no microscópio perfeitos, mas quando você vai observar o patrimônio genético desses embriões, ele está comprometido. E aí, por isso que às vezes nós temos embriões ou ótimos, né, de excelente qualidade no microscópio, mas o resultado vem aí com desfecho negativo. Bom, mas e aí então vocês receberam essa notícia, estavam saíram de lá convictos que iam ter o bebezinho de novo. Isso. Depois, com o passar do tempo, Aí, assim, a gente tinha que fazer o exame depois de 14 dias. Aí a gente, ansioso como somos, né? A gente comprou o teste de farmácia e fizemos o teste também de sangue. Aí só que a gente estava com 9 dias. Não, mas na primeira, né? É. Isso, na primeira. É porque, assim, a gente estava com uma confiança tão grande que, assim, todo o processo foi tudo também se encaixando muito bem, né? Todo o prognóstico ali, todas as situações, elas foram, de fato, foi tudo dando certo, né? A Eliane respondeu bem aos medicamentos, os embriõezinhos, nós tivemos essa notícia positiva, né, da nota, da qualidade. Então, isso foi aumentando muito a expectativa, né? E conforme, assim, as consultas, né, o retorno das consultas, a gente ia ficando ainda mais esperançoso, a expectativa ia aumentando, porque, assim, parece que os dias também eles não passam, né, Anderson? A gente vai ficando ansiedade, como que vai, quando é o dia do beta, quando vai ser o exame e tal. E as coisas estavam se encaixando bem, até o momento aí do dia do exame, né? E aí foi quando nós realizamos, aí veio um negativo. Mas aí o doutor falou com a gente que a gente estava muito ansioso, que a gente tinha que esperar os 14 dias para a gente poder ter certeza. Porque a gente tinha feito um pouquinho antes, né? Então, que a gente acelerou tinha que um pouquinho o repetir. processo. Aí a gente repetiu, aí a gente ainda ficou com um pouco de esperança. Às vezes, né, não estava no tempo, realmente, vamos esperar agora o tempo certinho. Mas, infelizmente, não foi o momento que Deus permitiu, né? Não foi o momento que... Vocês transferiram quantos embriões, Samuel? 2. 2. Vocês tinham 6, né? Isso. Certo. Isso. E aí foi assim, aí foi uma decepção muito grande, né? Foi um baque, né? Abriu o chão, né? Falei, poxa, que toda aquela expectativa alta, né? Todo aquele sonho, de repente, tudo se reverteu, né? O chão abriu, as coisas não se concretizaram da maneira como nós estávamos esperando. Mas assim, foi um aprendizado, né? Foi um momento ainda para fortalecer ainda mais a nossa união, o nosso casamento, a nossa parceria, a nossa fé em Deus. Porque às vezes no momento em que nós caímos, né, que a gente cresce, a gente aprende, a gente vê nas adversidades que, poxa, não foi o momento que Deus permitiu. Vamos entender um pouquinho melhor, vamos buscar novamente, se for da vontade de Deus, um novo processo, um novo tratamento, vamos conhecer novas opções, né? A medicina vai avançando bastante nesse segmento. E aí nós decidimos esperar um tempinho para dar uma respirada, para
até para a Eliane também ficar um pouquinho mais calma, mais tranquilo, que foi um baque muito grande para mim também, né? E aí nós esperamos um tempinho para retomar esse processo. E, Samuel, e os outros embriões? Os outros embriões? Então, aí a gente acabou optando por fazer essa única transferência. Foi para blastocisto e não sobreviveu? E aí levou para blastocisto, que é o embrião do 5º dia, né? Isso, eu não me recordo assim os detalhes, mas eu acho que foi isso mesmo, Anderson. Tá. E quando vocês receberam esse negativo, Eliane, como que você usou alguma estratégia para superar esse luto? Porque é um luto, né? Quando a gente recebe esse negativo. Vocês usaram alguma estratégia? Vocês se recordam que vocês recorreram à ajuda de alguém? Como foi Muita oração. superar tudo isso? Muita oração. Acho que a gente Se apegou muito em se Deus, apegou né? muito em Deus, a gente procurava estar com as pessoas que a gente ama, sabe? Assim, a gente não contou para ninguém, foi um negócio só No início nosso. nosso, né? Naquele primeiro momento, né? Tinha uma amiga minha, né, que sabia, que trabalhava comigo e que sabia de tudo que... Do início, né? Do processo. Todo o início e tal. E aí foi com ela só que eu dividi, né? Mas foi uma coisa assim, só nossa. Foi realmente um luto muito grande, foi uma tristeza. Eu fiquei muito mal, eu já vinha assim, bem abalada por conta de todo o tratamento, né? E aí eu fiquei mais abalada ainda. Mas aí veio A fé, a fé, muita oração. amigos em comum que a gente tinha com outras pessoas, inclusive com o médico que fez a nossa segunda. Então, foi exatamente. Eu acho que a nossa parceria, o casamento também, né? A questão de fortalecer ainda mais. Poxa, nós... agora é o momento, né? Mais do que nunca, né? Da nossa união, da gente... poxa, nós passamos por essa dificuldade, vamos juntos também buscar um fortalecer o outro, apoiar. Eu acho que é um momento para que questão que o amor vence, né, Anderson? Então, assim, questão de se apegar a Deus e a confiança um no outro para reerguer, para novamente lutar e seguir em frente. E aí, entre a primeira tentativa e a segunda, quanto tempo vocês ficaram? Sim, então, não passou 2 meses, né? Foi, porque assim, da primeira, aí a gente conheceu esse novo médico que se tornou um amigo pra gente, né? E aí a gente foi... Não é uma consulta, né? A gente foi bater um papo, até um bate-papo mais informal, né? Nesse primeiro contato. Aí ele informou que eu precisaria esperar a minha próxima menstruação para saber como que estava, porque eu estava com a minha ovulação bem... como fala, Anderson, inchada? Não. Porque você estava com os ovários aumentados? Isso. Mas um ponto que chamou muito a atenção, Anderson, foi o cuidado e o carinho com a parte assim, da saúde mental, né? Porque assim, eu lembro que isso foi assim muito importante para nós. Quando nós tivemos essa conversa, e foi uma conversa assim que com todo aquele cuidado, aquele zelo, um carinho para entender aquele momento, né, do que nós estávamos vivendo. E o nosso médico falou, olha, eu gostaria muito de sugerir para vocês, em especial para a Eliane, um bate-papo, né, uma terapia, trocar uma ideia com uma profissional da área, que eu gostaria até de sugerir, né, alguns nomes. E eu lembro que a Eliane começou a participar de alguns encontros e isso foi fundamental. A Eliane mudou completamente. Então, esse cuidado com a saúde mental, né, com esse cuidado com a parte emocional, foi assim, fundamental. A gente ficou muito feliz com esse olhar mais crítico, né, que o médico teve em relação a isso, porque assim, é um tratamento que envolve muito, né, a parte emocional. Né? A gente fica com os nervos assim, à flor da pele, a ansiedade, coração disparado.
E assim, esse cuidado que o nosso médico teve, assim, teve conosco com essa questão, e entender o momento da Eliane, sugerir uma terapia, sugerir um bate-papo com um profissional para ela acalmar, terapia de grupo, né? Então tinha várias mulheres que compartilhavam histórias de sucesso, outras histórias também com negativos, mas uma ia fortalecendo a outra, passando força, energia positiva, muita fé em Deus. Então assim, a Eliane participou de, acho que foram 8 sessões, né? Teve uma quantidade que foi sim, suficiente para renascer, para realmente buscar realmente essa força, né? Para me dar aquela força para continuar. Porque, certo. Aliás, perguntou, então, entre a primeira e a segunda, Eliane, foram 2 meses, né? Foram 2 meses. Foi rápido até, né? Porque o que acontece? Vocês, mulheres, já estão grávidas quando decidem ter um filho, né? Bateu o instinto materno, aflorou o instinto materno, já vem para a gravidez. E o grande problema é que o corpo, muitas vezes, não corresponde a esse desejo, não corresponde a essa necessidade. E como a gente traz as experiências que a gente vive ao longo da nossa vida, quando a gente traz essa experiência para a reprodução assistida, a gente perde aquela zona de conforto, perde o nosso controle que a gente tem sobre as situações cotidianas da nossa vida. E a vida é cheia de imprevistos, e dentro da jornada da infertilidade, esses imprevistos são inerentes, então não tem jeito. Quem vai para uma fertilização in vitro ou qualquer outro tratamento de reprodução assistida tem que estar preparado para o imprevisto. Tem que estar preparado para sorrir, para comemorar, para abraçar o filho, mas também tem que estar preparado eventualmente para chorar, para sofrer, para gastar emoção e gastar dinheiro também. Então eu falo que hoje um dos grandes aliados que a gente tem para fazer um tratamento de reprodução assistida é cuidar realmente das nossas emoções, da nossa inteligência emocional e cuidar também, o autocuidado do homem e principalmente o autocuidado da mulher que vai gerar uma outra criança é fundamental. E hoje eu gosto muito da equipe multiprofissional que a gente tem acesso no nosso cotidiano. Então, naquela época, Eliane, faz quanto tempo mais ou menos? 6 anos e meio. 6 anos e meio, A gente não tinha tão bem estruturado ainda algumas atividades multiprofissionais, né? E hoje a gente tem como aliados, né? Então eu costumo dizer, principalmente quando a jornada ficou longa, que uma das formas que a gente tem para ganhar esse tempo emocional é você, como minha amiga Camila Golda gosta de falar, afiar o machado. E afiar o machado é fazer um acompanhamento psicológico, né, com emocional, uma terapia. Afiar o machado é cuidar do corpo com a nutrição. Afiar o machado é também cuidar com a acupuntura, né, que são terapias adjuvantes que, sem dúvida nenhuma, podem agregar muito no nosso cotidiano. E se a gente aprender também a cuidar das nossas emoções, hoje existem ferramentas que auxiliam a gente a lidar com pensamentos negativos, auxiliam a gente a lidar com o luto, auxiliam a gente a ter equilíbrio emocional, né, para superar tudo isso, porque é uma verdadeira montanha-russa, né? São altos e baixos. Mas e aí, conta pra gente. Nós não estávamos preparados no primeiro processo. Com todo esse contexto que você falou, que é de extrema importância, nós não estávamos tão assim, tipo, maduros, com um tamanho assim, entendimento de todo esse processo, e fomos assim com toda a ansiedade, todo aquele anseio, e acabamos nos deparando com um negativo, que depois assim não gerimos muito bem no início, justamente por isso, Anderson, por toda essa questão que você compartilhou. Realmente tem todo um contexto, né, de a gente trabalhar a parte emocional, entender que pode ocorrer um negativo, pode acontecer, todos esses processos, e nós não estávamos preparados na primeira oportunidade. Eu costumo falar hoje, do ponto de vista prático, Samuel, que a gente não pode se enganar, na verdade, né? Hoje, a maioria das pessoas que vão entrar dentro da clínica de reprodução humana pela primeira vez não vão sair com positivo no primeiro tratamento. Existem várias formas da gente avaliar o resultado de uma fertilização. A que é mais conhecida cientificamente é a taxa de nascimentos de bebês, é a taxa de bebê em casa.
Entretanto, muita gente acaba utilizando na hora de aconselhar sobre o sucesso do tratamento, sobre a taxa do beta positivo, sobre a taxa do primeiro ultrassom. Então, a gente não pode se enganar. Os melhores lugares no mundo conseguem taxas em torno de 40%, 45% de nascimento de bebês por ciclo, tá? Que é o que realmente importa. E a média é de 30% a 40% na grande maioria das vezes. Então a gente tem que ter esses pés no chão, porque se você tem essa informação prévia, você vai lutar para vencer, vai lutar para alcançar o seu positivo numa jornada mais curta, mas você tem que preparar o coração, porque a resiliência faz parte do processo. Você precisa a todo momento cultivar dentro de si uma fortaleza para que você consiga novamente recomeçar, né? Principalmente quando você faz um primeiro tratamento como o que vocês fizeram e não sobra embriões para uma segunda transferência, você tem que recomeçar do zero, do ponto de vista emocional, do zero, do ponto de vista financeiro. É uma nova etapa, é um novo recomeço, né? Mas conta pra gente da segunda. Aí vocês fizeram a segunda. Perfeito. E aí nós já estávamos já assim na primeira consulta. Foi uma consulta quase 2 horas. E aí nós entendemos assim muito bem todo esse contexto, né? Como é importante todas as etapas, como é importante a questão emocional, assim, questão foi falado que eu fiquei assim encantado, foi muito questão da fé em Deus, nos apegar bastante em Deus, a questão do nosso relacionamento. Então foi assim abordado vários pontos durante essa consulta que nos deixou muito confortável, confiantes, assim, com um entendimento muito assim maior, né, amplo, de todo o processo que nós teríamos pela frente. Então assim, eu lembro que foi uma consulta realmente de 2 horas, foi bem bacana. Foi um novo passo, né? De uma maneira um pouquinho mais, digamos, mais equilibrada. Nós estávamos mais equilibrados, a Eliane tinha já começou, já estava passando por esse processo com a terapia, com a terapeuta, né? Então que foi um fator super importante, onde o emocional dela ficou super legal, né? Foi fortalecendo. E aí nós iniciamos o segundo processo. Certo. Aí fizemos toda a parte, eu fiz toda a parte da medicação novamente, fiz os exames, ultrassom, fiz tudo de novo. Só que aí a gente congelou os embriões. Aí eu formei 9. Formei 9. Todos de qualidade. Todos com qualidade, qualidade A, né? Qualidades boas. Aí, até quando foi para transferir, né? Aí 2, 3, brincando, né? Mas aí não, 2. Vamos transferir 2 embriões. Pode ser 4 se vocês quiserem. Mas aí foi só 2. E aí a gente esperou alguns dias. Todo o processo, né, certinho, todas as etapas. Aí fizemos. Aí chegou o grande dia, né, da transferência. Aí fizemos a transferência de mais 2 embriões. Aí fizemos... Então vocês têm 7. Aí sobrou 7. Aí sobrou 7. 7. Aí a gente tem... Aí veio... depois de 10 dias... Para fazer o exame. A gente antecipou também o exame. Novamente. Por quê? No domingo era Dia dos Pais. E a gente queria saber se a gente, se a gente ia poder comemorar aquele dia diferente. Só que o exame, a data do exame, né, da prescrição, seria quinta-feira da semana seguinte. Ainda tinha um tempinho importante ainda pela frente. Aí eu lembro que eu fui com a minha mãe no médico e a minha sobrinha ficava assim pra mim: tia, você tá grávida. Olha, tia, você tá grávida. Isso me marcou muito. Aí ele me pegou, eu falei assim pra ele: Samuel, vamos fazer o exame? Porque assim, ninguém sabia. Nem a minha família sabia, nem a família dele. Então eu falei assim, gente, impossível a minha sobrinha olhar pra mim, uma menina, né? E ficar falando pra mim toda hora. Que toda hora ela olhava pra mim e falava: tia, você tá grávida.
tia, você tá grávida. Isso me marcou muito. Aí a gente pegou, ligou pro meu ginecologista, pedimos um exame, fizemos. Aí a moça do laboratório falou assim, até 7 horas o exame tá pronto. Não foi? Aí eu falei, ela falou assim, vocês já podem pegar o resultado na internet. Aí a gente foi para casa, tomamos banho e fomos para a igreja. Dentro da igreja, a gente não assistiu o culto. A gente simplesmente ficou o tempo inteiro olhando no celular para ver o resultado. Não saiu. Passamos a madrugada praticamente inteira acordado, toda hora olhando para ver se tinha. Aí quando foi 6 horas da manhã, a gente acordou assim, sem dormir, né? A gente acordou, vamos olhar. Olhando, nada. Não tinha nada no site. Isso era para ter ficado pronto às 7 horas da noite do dia anterior. Aí a gente pegou, olhou um para a cara do outro, sabe, assim, falamos, não sei, não vai sair hoje, né? Hoje é sábado, não vai sair. Aí passou mais um pouquinho, a gente, vamos olhar de novo? Aí olhamos de novo, aí veio um beta altíssimo. Aí a gente, na hora, pegamos o telefone, ligamos pro nosso médico. Era 7 horas da manhã. Nem 7 horas da manhã. Vamos ligar para ele, vamos ligar. Ligamos. Porque, assim, durante todo esse processo, esse relacionamento que nós criamos com o nosso médico foi muito importante. Foi muito importante. Porque, assim, todas as dúvidas, aquela ansiedade, né, a dificuldade, os medos, tudo, aquelas angústias, nós compartilhávamos juntos e sempre vinha uma palavra de apoio, independente do dia, do horário, a gente estava sempre em contato, compartilhando tudo e nós formamos assim praticamente assim uma família junto ali com ele, né? Então foi muito gostoso porque tudo que acontecia, todas as novidades, nós íamos juntos, dividindo, tirando as dúvidas, e eu acho que essa parceria é muito importante, é fundamental, médico, paciente, porque assim, conforme nós falamos, né, o emocional fica bem abalado, então quando a gente ouve uma palavra de conforto, uma frase que motiva, tudo fica mais fácil, tudo fica mais confortável, tudo fica mais gostoso, mais leve. Então, assim, e aí nós ligamos para ele para falar, porque assim, a gente tava com um número lá muito alto, né? Eu falei, nossa, assim, o tempo nós antecipamos muito o resultado do exame, né? Realizar o beta bem antes da prescrição sugerida, né? E aí, falei, olha, o número, assim, apareceu aqui um número tal. Aí eu lembro que ele primeiro deu uma bronca, vocês fizeram antes, não tem. E aí, mas olha, que alegria, parabéns. E olha, podemos ter uma novidade aí maravilhosa pelos próximos dias, porque o beta está muito alto e com essa antecedência também podemos ter uma novidade ainda melhor. E assim, mas foi uma alegria muito grande, muito choro, dobramos nosso joelho para agradecer a Deus, né, por estar vivendo aquele momento, né, tão esperado, tão desejado. Agradecemos muito a Deus e aí aguenta o coração, né, e aí conta para as pessoas, não conta, aí fica naquela coisa, né. Aí nesse segundo tratamento vocês não tinham contado para ninguém? Não, até então não, né, que nesse momento a gente falou, a gente dividiu apenas com uma amiga, né, muito especial dela, e eu dividi tinha um primo meu, que eu tenho um amor muito grande, que é o Chopão, que ele possivelmente deve estar na live, que eu compartilhei com ele também, mas assim, mais ninguém, a gente ficou realmente mais quietinhos ali, né, mais juntinhos ali, seguindo as orientações médicas e orando com muita fé em Deus. Mas na hora que veio aquele positivo, aí a vontade, nossa. A gente queria gritar para todo mundo, assim, sabe? A gente queria falar para todo mundo que a gente estava sentindo, porque a alegria era muito grande. Então a gente queria dividir. E a notícia, Eliane, quando vocês ficaram sabendo do ultrassom? Como foi? Vou contar, então. Olha, foi assim. Aí a gente foi fazer a ultrassom, aí esse médico que é muito amigo da gente,
que fez todo o nosso fez processo. todo o nosso processo, né? Nós convidamos ele porque assim, nós queríamos que ele participasse de tudo, né? Porque foi assim, do primeiro momento até hoje, né? Assim, é uma pessoa que nós amamos muito, né? Participou de tudo, todo o processo. Então, nós convidamos ele para participar, para fazer o nosso primeiro ultrassom, né? Então, aí nós fizemos... A gente antecipou também a ultrassom, né? Aí a gente foi lá até onde ele estava, fizemos a ultrassom, era à noite. E aí, nós três juntos ali, na brincadeira, olha, acho que é 2. Olha, 3. Não, ó, acho que é 2. E a brincadeira e eu assim, assustada. Eu falava, não é não, é só 1. Não, eu acho que é 2. Na brincadeira, eu estava achando realmente. Aí depois ele ficou sério e falou assim, não, agora é sério, tem 2. Tem até uma gravação disso. Nós temos uma filmagem muito especial para nós. E aí, realmente, a alegria dobrada, né? Aí veio. Aí ele mais falou, choro, mais emoção. O coraçãozinho já tá batendo e o outro tava formando. Aí eu lembro certinho, assim. Eu não sei falar muito bem as palavras, né, que usa. Mas era já tava com o coraçãozinho batendo. Acelerado. O outro era só o... Tava um pouquinho mais leve, né? Os batimentos cardíacos. Aí, 2. Aí eu falei assim, 2 meninas. Aí, eu acho que não, hein? Entendeu? 2 meninas. Aí a gente já começou, aí né? Aí assim, já sai pensando em nome, não, já sai pensando... Mas eu saí de lá não pensando em nome, e sim chorando desesperadamente. Eu chorava muito. Juntou uma alegria, juntou a preocupação, juntou como que seria ser mãe de gêmeos. Porque aí vem, como que eu vou ser mãe de gêmeos? Assusta um pouquinho, né? Fala, meu Deus, será que nós vamos dar conta? Mas a alegria dentro de mim era muito grande. Era muito grande. Eu não, não tinha palavra. O coração explodiu. Eu liguei para minha mãe, isso era 11 horas da noite. Eu liguei para minha mãe e assim, eu chorava. E minha mãe não entendia por que eu estava chorando tanto. Você tinha medo do quê, Eliana? Não sei, eu não... Acho que era mais ansiedade, assim, né? Como que vai ser? Mas eu tinha medo assim, será que eu vou dar conta? Será que eu consigo? Porque assim, eu tinha um sonho desde menina de ser mãe, de ter uma menina e de dar mamar, sabe? Eu queria amamentar ela no peito até quando ela tivesse moça, sabe? Porque assim, era um desejo muito grande que eu tinha. Então eu tinha medo, como que ia ser? E também se eu ouvi muito falar assim, porque gêmeos costuma ficar na UTI, né? Essas coisas assim. Mas não. Mas aí depois, no dia seguinte, sabe? Meu coração foi acalmando, foi acalmando, foi acalmando. Eu comecei a ver bastante reportagens sobre mãe de gêmeos, porque até então, né? Não via. Comecei a ver bastante e assim... Deus me Eliane, olha o que duas você meninas. acabou de falar pra gente. Olha que interessante. Você tinha um sonho desde menina de ser mãe, de amamentar, de ter esse vínculo com as suas crianças. Olha como a infertilidade mexe com o sentimento da mulher. Um sentimento que começa lá de pequenininha, quando está brincando de boneca. Então, gente, vocês que estão aí nessa jornada, tem que chorar, tem que extravasar o que está para fora, tem que arrancar a culpa de vocês, porque realmente enfrentar uma doença chamada infertilidade, ela tem um impacto nas nossas emoções, um impacto na nossa vida, que a ciência coloca equiparado à perda de um ente querido. É como se a gente tivesse perdido alguém da nossa família. Tem gente que fala que o impacto emocional é semelhante ao impacto até de enfrentamento da pandemia, porque arrancam da mulher, quando ela enfrenta a infertilidade, o sonho que foi plantado desde o começo da vida dela, desde que ela lembra de brincar de boneca. Então não é fácil enfrentar tudo isso, não é fácil superar esses negativos, não é fácil você querer ser mãe na cabeça e não estar sendo correspondida no corpo. Por isso a importância da gente cuidar realmente das nossas emoções.
né? Uma outra coisa que chamou a atenção, Eliane e Samuel, vocês comentando, é em relação ao número de embriões transferidos. Agora, em 15 de junho, né, desse ano, o Conselho Federal de Medicina publicou um novo trabalho. E agora mudaram as regras de quantidade de embriões que podem ser transferidos por tentativa. Então, para mulheres com até 37 anos, 1 ou 2 embriões. Com mais de 37 anos, no máximo 3. E se a mulher ela vai receber óvulos de doadora, o número de embriões é correspondente à idade da doadora. Então, pode ser no máximo 2. A não ser que a doadora seja parente, que aí pode ser mais velha. E, além disso, também, quem estuda o embriãozinho pode colocar no máximo 2 simultaneamente. Né? E aí, como Legal. foi a gestação, Eliane? Ô, Anderson, só a Jana tá brincando aqui, a doutora Janaína, que a live poderia chamar de casal antecipado. É isso mesmo, Jana. É bem por aí, né? Ô, Evelyn, é bem por aí, casal apressadinho. É A exatamente. Evelyn está dando boa noite, Samuca, e a Ritinha está falando que é bem esse o sentimento, né? Que acaba ficando. Sim, sim, Bom, mas aí exatamente conta isso. pra gente, como foi esse pré-natal? Foi tranquilo? Foi super tranquilo. Todo aquele medo, né? Eu que comecei, ele tava. aí eu comecei a fazer um acompanhamento com uma nutricionista, porque também estava um pouquinho... Já muda um pouquinho toda a questão de uma gestação gemelar, né? O processo, as consultas não são tão espaçadas, são consultas mais próximas. Aí fiz o pré-natal tranquilo, assim, não tive nada, fiz todos os exames e... Só que assim, a Jana brincou com o antecipado, até o nascimento também foi antecipado. Mas Quantas semanas? Então, elas nasceram de 35 semanas e 4 dias. Ficaram na UTI? Não ficaram na UTI. Foi assim, foi um pré-natal realmente, graças a Deus, foi um pré-natal abençoado. Graças a Deus, a Eliane foi bem, né? Bem tranquila, fez todo o processo, foi até a parte de alimentação, a parte das vitaminas, vacinas, super comprometida com todo o tratamento do pré-natal. E graças a Deus também Deus abençoou grandemente todo esse processo. E as meninas, elas nasceram, foi às 10h23 da manhã, a Alicia, e às 10h26 a Manu. E no outro dia, 7 horas da manhã, nós já estávamos indo embora para casa. Nós não ficamos 24 horas na maternidade. Então, assim, graças a Deus, foi tudo... Todo mundo foi embora junto? As meninas também? As meninas também. Então, assim, graças a Deus foi tudo bem. Foi a cesárea também, foi tudo certinho, graças a Deus. As meninas nasceram bem, com peso bom. Então, graças a Deus, foi tudo muito abençoado, a questão do pré-natal até o nascimento das meninas. Ô Samuel e Eliane, a Evelyn comenta que ela não vê a hora de ser mãe quando chegar a vez dela. E a Sandra falou que orou muito para tudo correr bem. Evelyn, se Deus quiser, tenho certeza que você vai ser uma mamãe, Deus vai abençoar muito os seus passos. E a Sandra é uma das pessoas assim que nós temos um amor muito grande, uma das pessoas que mais assim nos ajudou, nos auxiliou. Nós temos um amor. Sandra, te amo, um beijão. Beijo, Sandra. A Sandra compartilhou, acompanhou esse processo conosco. Foi uma das pessoas responsáveis também por indicar o nosso médico, nos auxiliou em todos os processos. Oramos muito juntos, então realmente, Sandra, beijo. Ela foi muito Deixa especial. eu perguntar uma coisa. Mas temos 7 embriõezinhos guardados ainda. E aí? Então, assim, é uma decisão que o coração também balança, né? Chacoalha bastante, mas ainda nós não decidimos, porque tem a opção também de doação, né, Anderson? Então, você pode nos auxiliar um pouquinho mais sobre esse processo, como que tá hoje, se também teve alguma mudança, se teve igual essa alteração, alguma outra, como que está nesse momento? Então, nessa mesma resolução em junho, houve mudanças, tá, Samuel? Então, atualmente, a gente não pode formar mais de 8 embriões no mesmo ciclo. Então, nós
estamos com um impasse muito grande, né? Então, uma mulher que colhe mais de 8 óvulos, ela, infelizmente, ela tem que congelar esses óvulos excedentes, ou ela descarta, ou ela doa, tá? Uhum. E não pode formar mais do que 8. E além disso, antigamente a gente podia fazer o descarte a qualquer momento depois de 3 anos. Ou usava para si mesmo, ou doava, ou fazia o descarte. Hoje não pode mais fazer o descarte, a não ser que tenha autorização judicial. Então tem que ter autorização do juiz para fazer esse descarte. E, por um lado, né, a gente critica um pouco a resolução, porque tem que descartar óvulo e não pode injetar mais do que 8, e fica um cabo de guerra entre a clínica, às vezes, e os pacientes. Mas, por outro lado, tem esse cenário que vocês comentaram. Olha só, um segundo tratamento, engravidou de gêmeos, a família já cresceu rapidamente, fica esses embriões excedentes e fica o impasse mesmo do que fazer com esses embriõezinhos excedentes. Lá na clínica tem um casal que eles formaram 22 embriões e nós levamos para blastocisto, que é o embrião do 5º dia, que costuma reduzir a quantidade, o deles não reduziu, e eles também engravidaram de gêmeos na primeira tentativa. Então, qual que é Uhum. a perspectiva de vir buscar esses embriõezinhos, né? Então, acaba que eles ficam no laboratório por tempo indeterminado, porque um outro desfecho que poderia dar para os embriões é pesquisa com célula-tronco, que é aquela célula que teoricamente tem a capacidade de se formar em qualquer célula do nosso corpo. Mas no Brasil não tem pesquisa com célula-tronco. Então a gente acaba ficando com esse impasse mesmo, os casais ficam na dúvida de qual desfecho realmente dá para esses embriões. Legal, Anderson. Obrigado por compartilhar. Nós não tínhamos conhecimento dessas alternativas. Realmente a gente fica, né, com o coração, como que a gente vai fazer e tal. Mas obrigado por compartilhar conosco essas informações. Muito Certo. legal. Bom, Ela Samuel, e aí? Oi? compartilhou a A doutora doutora Janaína, Janaína, ela perguntou assim, você precisou tomar medicação medicações, depois que teve o primeiro negativo? ou Não, somente com a terapia? só a Só a terapia. terapia. O meu médico, Ah, a Suelen aqui também. Suelen, um abraço para você aí no Rio de Janeiro. Bênção, boa noite. Ô, Eliane, isso é interessante que a Janaína acabou colocando aqui para gente, que nem sempre o tratamento da ansiedade ele vai envolver o uso de medicamentos. A Rosinha Alves dando um oi para gente, né? Bom, nem sempre o controle da ansiedade a gente precisa usar medicamentos. Hoje a gente tem tratamentos que são não farmacológicos que nós falamos, tá? Essa terapia, na verdade, você pode fazer uma terapia convencional com o psicólogo, tá? Mas existem algumas ferramentas que já estão confirmadas pela ciência que podem melhorar a crise da ansiedade e são ferramentas também que ajudam a gente a construir uma mentalidade, uma personalidade diferente com a inteligência emocional. Tá? Então, hoje se fala muito da resiliência, por exemplo, que é a capacidade de você enfrentar os problemas sem desistir de continuar a jornada. Né? A gente precisa de muito de resiliência. Pensamentos negativos, o nosso cérebro ele tem uma tendência de transformar o contexto dos nossos pensamentos num cenário negativo. E hoje a gente tem ferramentas para controlar esses pensamentos negativos. Né? Por exemplo, uma estratégia típica para o pensamento negativo é você identificá-lo em primeiro lugar. Então, por exemplo, vamos imaginar eu tenho um medo de elevador. Você vai identificar esse tipo de problema que você tem e você vai fazer algumas perguntas que já são condicionadas para esse cenário, para ajudar a confrontar tudo isso e te ajudar a superar esse medo. Tudo isso não é do dia para a noite, precisa de técnica, de prática, né, de exercitar mesmo para você ir gradativamente construindo. Então, são ferramentas confirmadas pela ciência que promovem para a gente uma inteligência emocional. No canal Fertilidade e Saúde, eu estou publicando bastante vídeo, estou publicando também alguns stories, estamos publicando algumas matérias que falam bastante das ferramentas. Vocês podem acompanhar que diariamente eu vou estar publicando lá para vocês, tá? A Dilsnara, ô Dilsnara, boa noite, também está aqui com a gente, viu? A Dilsnara é uma das primeiras pacientes
A Vanessa Gazola, quanto tempo é entre uma transferência e outra? Vanessa, se na verdade você teve, a pessoa teve o negativo, a transferência ela pode ser feita sequencialmente desde que o contexto emocional permita. Por quê? Os múltiplos negativos, eles podem realmente prejudicar demais o contexto emocional do casal, pode prejudicar demais o contexto individual, social. As pessoas às vezes não conseguem lidar com tudo isso e a gente começa a esbarrar em limitações de outras áreas extra-fertilidade. Mas não tem um limite entre uma transferência e outra, tá? Tem gente que prefere fazer sequencial e tem gente que prefere dar um tempo. Geralmente, a primeira e a segunda, o pessoal tende a fazer sequencial. Depois aí costuma dar uma esperada se a jornada ficou mais longa. A Rosinha Alves comenta aqui pra gente, ó. Ansiosíssima aqui esperando nossa vez de novo. Isso mesmo, não desista, viu, Rosinha Alves? Estela, boa noite. Boa noite, Sâmia. O pessoal tudo chegando aqui. Samuel, Eliane, qual a mensagem final que vocês gostariam de deixar aqui para quem está nessa jornada, que enfrentou o negativo como vocês enfrentaram e às vezes estão sem uma direção, estão sem luz, para que caminho seguir? Anderson, a mensagem, assim, principalmente muita fé em Deus, acreditar, buscar em todos os processos, colocar Deus em primeiro lugar, colocar Deus na frente, pedir para Deus guiar, sabedoria, discernimento, acompanhar, guiar. É fundamental essa fé, essa alegria, acreditar em Deus, acreditar que vai dar certo. E assim, a união do casal, como aconteceu conosco, né, de nós passarmos por um negativo, isso nos fortaleceu, nós buscamos forças, um no outro, um amparando o outro. Acho que essa questão em também buscar esse equilíbrio emocional, né, principalmente quando nós fomos para a segunda tentativa, também foi fundamental. Nós dividimos com poucas pessoas, né? Mas eu acho que hoje, com a cabeça que nós temos, que já com o passar do tempo, eu acho que hoje é muito válido aquela troca de experiência, troca de ideias, abrir mais o coração com as pessoas, com amigos queridos, porque isso também faz toda a diferença. Eu não desisti jamais, muita fé em Deus, a questão dessa sinergia, dessa parceria com o médico também é fundamental, né? Essa troca para tirar as dúvidas, em todos os momentos, né? Essa parceria também é muito importante. Então é isso, acreditar muito em Deus, muita fé, que assim, os caminhos, se for da vontade de Deus, vão se abrindo e o desejo do nosso coração, Deus cumpre. Cumpre mesmo. E cadê as joias preciosas que estão perguntando aqui? Olha. Olha aí as princesas! Oi, meninas! Tudo bem? Vocês estão de janelinha. Mostra aqui. Olha lá. Aí, tá aí a bênção da Eliane e do Samuel, Alicia e Manuela, né, Alice e Manuela? Bom, eu gostaria de agradecer a todos vocês e vou aproveitar a deixa aqui da Ritinha. A gente só não consegue se desiste. Tá certo, pessoal? Guardem isso. Vocês estão lidando com uma limitação biológica, não é uma limitação específica de vocês. Alguns de nós vai ter mais limitação, outros menos. Se você desistir, você não vai conseguir. Mas se você perseverar nessa jornada, você pode alcançar o sucesso, assim como esse casal, a Eliane, alcançou aí em dose dupla também. Um abraço para vocês, obrigado Samuel, obrigado Eliane, obrigado Alice e Manu por emprestarem o papai e a mamãe aqui para a gente um pouquinho. E até semana que vem, pessoal. Beijo.